Olá pessoal, a gente vai falar hoje de um tema muito importante do direito processual civil, que é a intervenção do terceiro. Um tema que sofreu bastante alteração com o novo CPC, e agora a gente vai abordar os principais temas e as principais alterações. Antes da gente adentrar no estudo da intervenção de terceiros, é importante trazer algumas conceituações que tem relação direta com o tema. A primeira delas é o conceito de parte. Parte é aquele que participa com parcialidade na demanda. Ele integra a relação jurídica e defende o interesse próprio e o interesse alheio, mas não age com imparcialidade como o juiz. Já o conceito de terceiro, ele é extraído de acordo com o processo de exclusão do conceito de parte. Todos aqueles que não integram a relação jurídica são tidos como terceiros. E para a intervenção do terceiro, é um fato jurídico processual que modifica um processo já existente. E aí a gente vai trazer um terceiro para a relação jurídica, que vai deixar de ser terceiro e vai passar a integrar um dos polos da demanda e vai passar a ser parte. Pode ser espontaneamente ou pode ser a provocação. E o fundamento para isso é o fato de haver uma vinculação jurídica entre esse terceiro, que não integra a relação jurídica. Ele existe uma vinculação jurídica ou com as partes ou com o objeto da demanda. Ou ainda, ele pode vir a sofrer efeitos diretos ou indiretos da decisão que o juiz vai prolatar ao final. Então, ele pode espontaneamente se habilitar nos autos ou pode ser convocado em virtude desse interesse. E o principal efeito será transformar, como eu falei, um terceiro que não integra a relação jurídica numa parte legitimada a agir dentro do processo. A primeira forma de intervenção do terceiro é também a forma mais simples de intervenção, é a assistência. Uma pessoa passa a integrar a relação jurídica para defender e para auxiliar uma das partes. Ou seja, ele vai agir também com parcialidade. E aí ele tem os motivos deles para integrar essa relação. Pode ser em virtude de possíveis prejuízos para ele próprio, pode ser só no caso de auxiliar, prestar assistência, ou pode ser no caso ainda daquela decisão afetar ele direto ou indiretamente. Então ele ingressa espontaneamente para auxiliar uma das partes. A primeira modalidade de assistência é a assistência simples. E a assistência simples ela se caracteriza pelo fato do interesse do assistente ser um interesse imediato. Ou seja, embora ele integre a relação jurídica, ele está subordinado à parte que já integra aquela relação jurídica. Ou seja, ele só vai funcionar naquele processo, só vai agir de acordo com o interesse daquela parte que ele está assistindo, porque o interesse dele não é um interesse imediato, é um interesse imediato. Essa também é a distinção entre a assistência simples e a assistência litisconsocial. Porque na litisconsocial, o assistente integra a relação jurídica para defender um interesse imediato. E aí ela se fraciona em dois elementos. O primeiro deles, ele vai afirmar a titularidade da relação jurídica discutida. E a segunda, ele vai integrar essa relação como um colegitimado. Nos dois casos, o interesse dele é imediato com a causa. Também é uma modalidade espontânea de intervenção. A próxima modalidade de intervenção, muito comum nas causas de consumo, é a denunciação a lide. É uma intervenção provocada, diferente da assistência. É necessário que alguém denuncie a lide um terceiro que não integra a relação jurídica. Essa denunciação ela pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. Ela é incidental, é regressiva e é eventual. Ela é incidental porque ela funciona dentro do mesmo processo, não se instala um novo processo, mas um terceiro passa a integrar aquele mesmo processo. Ela é regressiva porque existe uma relação de garantia, de seguro entre as partes. Por isso,
o denunciante chama a integrar a relação jurídica o denunciado. Ela é eventual porque não existe uma obrigatoriedade, ela é uma opção, tanto do autor como do réu, que existe um terceiro que possa garantir o direito, então ela é eventual. E ela é antecipada porque ela poderia ser objeto de uma ação própria, ou seja, uma ação de regresso futura, mas aquela parte opta por chamar o terceiro na própria ação. Como eu já falei, ela se destaca por ser facultativo. Então a parte interessada tem a opção de chamar a parte a integrar o processo. Contudo, o juiz pode indeferir, desde que ele entenda que chamar o terceiro àquela causa vai afetar a duração razoável do processo. E só um detalhe importante ainda é o fato de que não é cabível no juizado especial a denunciação a lide, justamente pela complexidade. E ainda tem uma posição doutrinária que prepondera quanto a que lugar ocupa o denunciante, ou melhor, o denunciado, na relação jurídica. E aí prepondera hoje na doutrina, e é o entendimento também do STJ, que o denunciante, ele é litisconsorte do denunciado, o denunciante e o denunciado são litisconsortes, e o réu, e passa também a ser réu na demanda incidental. E esse também é um entendimento do STJ pelo fato de que o juiz pode condenar diretamente o denunciado, no caso do seguro. Não precisa necessariamente condenar o autor da demanda ou o réu que chamaram para a relação jurídica o denunciado. Como eu falei, ela pode ser proposta tanto pelo autor como pelo réu. Se for pelo autor, ele terá que formular esse pedido na petição inicial. Se for pelo réu, ele vai requerer a citação do denunciado na contestação da ação principal. A próxima modalidade de intervenção do terceiro é o chamamento ao processo. A sua finalidade é alargar o campo de defesa dos fiadores e devedores solidários. Nesse caso aqui, é muito comum naquelas questões em que há uma obrigação e há várias pessoas que solidariamente se comprometeram a liquidar determinada obrigação. Então o que acontece? Ele é um meio de defesa pelo réu, em que ele vai chamar a integrar a relação jurídica alguém que é co-devedor. É comum nas questões de fiança, principalmente. Não se trata de uma ação regressiva, porque eles viram litisconsorte e respondem pela dívida. Inclusive, o autor pode demandar um ou todos eles. Mas o chamamento ao processo é uma opção apenas da defesa para fazer valer o que foi contratado antes, que é justamente a dívida solidária. Aí a gente tem as hipóteses, né? A primeira delas é na ação promovida contra um fiador, e esse fiador vai poder chamar o afiançado. A segunda hipótese é quando duas ou mais pessoas prestam fiança ao mesmo débito, em regime de solidariedade. O credor resolve cobrar a dívida só de um deles. Então, esse que foi demandado pode chamar a integrar a relação jurídica o outro que também é codevedor. E o último caso são quando existem vários devedores solidários e apenas um deles é chamado a pagar total ou parcialmente a dívida. E, como acontece nos demais casos, ele vai se defender chamando a integrar a relação jurídica os demais codevedores. Existe ainda a denunciação à lide e chamamento ao processo em causas consumeristas. O CDC traz 2 artigos específicos sobre isso. E aí irá funcionar tanto nas causas coletivas quanto nas causas individuais. Contudo, existe na doutrina uma certa divergência, porque alguns doutrinadores pensam que não cabe chamamento ao processo. Cabe apenas denunciação à lide. Porém, o STJ já reconheceu que, pelo menos em um caso, caberá chamamento ao processo. São aquelas nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e de serviços. Nesse caso,
o devedor poderá chamar a participar do processo os demais integrantes daquela linha de produção, desde a produção, da fabricação e da venda. Qualquer um deles pode ser chamado a integrar a relação no polo passivo da demanda. Uma outra novidade regulada pelo CPC, mas que já havia certo tratamento no Código Civil, é o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse caso, se provoca o ingresso de um terceiro ao juízo para se buscar dirigir a responsabilidade patrimonial da qual a pessoa jurídica seria no primeiro momento responsável, mas se usa esse meio para atingir o patrimônio daquela pessoa que é responsável pela pessoa jurídica. São situações excepcionais, episódicas, que vai depender do caso a caso, mas é uma construção doutrinária mundial, e o Brasil adotou uma posição bastante interessante que, de certa forma, tem íntima ligação com a Constituição Federal, porque vai dizer que o princípio da função social da propriedade, ele se estende até a pessoa jurídica, que também tem a sua função social. Então, para que não haja abusos da pessoa jurídica e a pessoa venha a cometer ilícitos e através da pessoa jurídica e não responda diretamente porque a pessoa jurídica não tem patrimônio, a gente, naquela situação episódica, desconsidera a personalidade que a pessoa jurídica tem para atingir o patrimônio do sócio. Muito embora isso ocorra, a pessoa jurídica permanece intacta para os demais fins. Somente naquele processo, naquela situação, é que ela vai ser desconsiderada a sua personalidade. Mas não há extinção da pessoa jurídica. É uma sanção aplicada a um ato ilícito decorrente de um abuso da personalidade jurídica da empresa. Por isso, ela vai continuar existindo. Somente naquela situação casuística é que será desconsiderada sua personalidade jurídica. Tem um fato bastante interessante que a doutrina traz também, e que o STJ, de certa forma, vem decidindo de forma reiterada, que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é quando, ao invés de eu demandar a pessoa, eu demando a pessoa jurídica, porque algumas pessoas, principalmente nas causas de alimentos, colocam boa parte do seu patrimônio na pessoa jurídica como forma de não pagar alimentos, por exemplo. Então, há uma desconsideração inversa. Eu desconsidero a personalidade da pessoa natural para atingir o patrimônio da pessoa jurídica que estava sendo usado como um escudo de proteção do seu patrimônio. E aí a gente vai destacar aqui os principais aspectos processuais dessa desconsideração da personalidade jurídica, Em primeiro lugar, ela cabe em todas as fases do processo. Pode ser no processo de conhecimento, pode ser no cumprimento de sentença e também na execução de título extrajudicial. Contudo, ela não pode ser determinada ex officio. Ela depende de um incidente em que a parte requer ao juiz a desconsideração da personalidade jurídica para atingir aquela pessoa que usou a pessoa jurídica de forma abusiva, equivocada. Então, somente a parte interessada ou o Ministério Público, em determinados casos, é quem pode pedir. O juiz de ofício não pode determinar. Uma novidade interessante também é o fato de que, muito embora seja uma modalidade de intervenção do terceiro, e que a regra é não caber no juizado especial, esse caso específico cabe no juizado especial. Também é possível instaurar esse incidente dentro do juizado especial civil. Ele será dirigido à pessoa jurídica, cujo patrimônio se busca alcançar, e vice-versa, poderá também alcançar, no caso, a desconsideração inversa. Em vez de atingir o patrimônio do devedor que não tem, a gente desconsidera a sua personalidade para atingir a personalidade da empresa. Não forma um novo processo, como a gente falou, embora amplie o polo passivo ou o polo ativo, a depender do caso específico, embora ele amplie a subjetividade e também o objeto da demanda, o objeto de litígio, mas não forma um novo processo. Também é interessante a gente falar que essa modalidade
de intervenção de terceiro, ela tem que observar o princípio do contraditório, porque é necessário que a gente intime a pessoa física que pode integrar a relação jurídica, para que ela requeira as provas que ache necessário e se defenda da forma que lhe convir, no prazo de 15 dias. Também é importante a gente falar que, de maneira geral, a regra é que há uma suspensão do processo, enquanto o juiz vai decidir sobre aquele incidente. E quando o juiz decidir, em regra, ele decide por decisão interlocutória, que é impugnável por agravo de instrumento. E por fim, a gente pode falar ainda que pode-se aplicar ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime de tutela provisória de urgência. Bom, pessoal, com relação à intervenção do terceiro de amigo, no caso, é uma figura que já é conhecida no nosso ordenamento jurídico, no caso de ações de controle de constitucionalidade, né? E que o novo Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe também essa possibilidade no âmbito dos processos civis. O amigus curiae é um terceiro que espontaneamente, a pedido da parte ou por provocação do órgão jurisdicional, intervém no processo para fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da decisão. Então, o próprio nome fala, né, amigo da corte, né? Então, é aquele terceiro que vem justamente intervir para dar mais qualidade naquela decisão e na análise daquele processo. Então, não se confunde com o perito, certo? Não se confunde com a perícia, não se confunde com o perito, porque o perito, ele é uma coisa mais pontual, aplicável, e ele é um técnico. Ele vai dar a visão técnica sobre aquela situação fática que ocorreu, enfim. Já o amigus curiae, ele é uma pessoa física ou jurídica que vai trazer subsídios, né, para que o magistrado melhor entenda sobre aquele tema que está sendo tratado. A intervenção ela passou a ser possível em qualquer processo, desde que se trate de causa relevante ou com um tema muito específico ou tenha muita repercussão social. Isso é o que nos traz o artigo 138 do Código de Processo Civil. Esses pressupostos objetivos são alternativos. O amigus curiae pode ser pessoa natural, jurídica, ou pode ser um órgão, uma entidade especializada naquele assunto. Existe, porém, que tenham representatividade adequada, ou seja, o amigus curiae ele precisa ter algum vínculo à questão litigada, de modo a que possa contribuir para a solução. Então, ele tem que ter conhecimento sobre aquele assunto para poder dar sua contribuição. A intervenção do amigus curiae será autorizada pelo órgão jurisdicional de ofício ou a requerimento do ente interessado ou das partes. Então, vejamos que é um leque bem aberto. Tanto o juiz pode de ofício requerer a intervenção do amigo da corte, como a própria entidade que vê que está sendo julgado um caso em que ela tem interesse por questões, seja de ativismo político, religiosos ou outros,
E também pode ser as partes para que melhor seja esclarecido um ponto que ela queira elucidar, ela pode pedir também ao juiz que permita, né, a intervenção de um terceiro que possa elucidar aquele ponto, aquela questão. A decisão que admite ou solicita a intervenção do obscuro, ela é irrecorrível. Mas já a decisão que rejeita o pedido, ela é recorrível. O obscuro terá o prazo de 15 dias para manifestar-se sobre o assunto, né? Mas essa manifestação ela também pode ser apresentada simultaneamente ao requerimento, né? Então, se ela for chamada, se o amigo for chamado para intervir, ele pode, ele tem 15 dias para apresentar, né, para se manifestar, ou se for um pedido, se o amigo da corte estiver pedindo para intervir, com a petição já de intervenção de terceiro, ele pode já também anexar suas manifestações. Caso for rejeitada, elas serão excluídas dos autos. Percebe-se que a intervenção obscura não se confunde com a assistência. Isso é um ponto muito importante. O obscuro pode ser chamado a intervir ou pedir para intervir. Na assistência, o assistente ele pede para intervir. Os poderes do assistente são conferidos pela lei. Os do obscuro, mais limitados, são definidos pelo próprio juiz, ressalvados alguns poucos conferidos pela lei. Não é a parte para fim de o obscuro ele não é parte para fim de deslocamento de competência. A presença do assistente ela pode deslocar a competência em razão da pessoa, se for o caso. O órgão julgador é um ponto muito importante também a se tratar. Ele não fica vinculado à manifestação do obscuro, mas o juiz ele não pode ignorar a manifestação do obscuro, assim como não pode ignorar a manifestação das partes principais. E por isso que no processo em que a intervenção do obscuro, em que há a intervenção do obscuro, a decisão deve enfrentar as alegações por ele apresentadas, nos termos do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 489 do Código do Processo Civil. Bom, outra intervenção decorrente, existe em decorrência da resposta do réu. No artigo 338, o réu ele pode indicar, né, que não é ele, que não deva ser ele, ou deveria ser ele, o polo passivo daquela ação, e ele pode indicar a substituição do réu nos termos do artigo 338. Há também a hipótese do 339, onde o réu ele pode indicar que não apenas ele deva ou deve ser o réu naquela ação, ele pode indicar um terceiro. E nos casos de reconvenção, né, em que o réu
ele pode pedir a reconvenção e indicar um terceiro naquela ação. A intervenção iusus iudices. A intervenção iusus iudices é a intervenção de terceiro por determinação do juiz. Então, ela pode ser uma intervenção amiss-curiae. É a primeira hipótese, certo? Como nós vimos, o juiz, ele de ofício, pode determinar a intervenção de um terceiro amigo da corte, amiss-curiae. Outra hipótese é a citação do litisconsorte passivo necessário. É a determinação pelo juiz de citação de um litisconsorte necessário de acordo com os critérios legais que imponham a necessidade. Uma terceira hipótese é a citação dos interessados na produção antecipada de prova. Caso o juiz entenda que há algum interessado na prova ou fato na produção de prova cuja citação não tenha sido requerida, poderá determiná-la de ofício. Então vejamos que a causa geral da intervenção é um nexo existente entre a relação jurídica controvertida e uma relação de que o interveniente é sujeito ou que poderá ser afetado, a fim de trazer para o processo um terceiro que pode ser prejudicado pela sentença a proferir as partes originárias ou ao qual se pretende estender a eficácia dessa sentença. Então ele vai se manifestar em um processo, em uma ação, em que a sentença possa lhe atingir de alguma forma. Bom, nós temos a intervenções especiais dos entes públicos. O inciso 1º do artigo 109 da Constituição Federal estipulou que as causas cíveis em que a União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais intervierem como assistentes são de competência da Justiça Federal de primeira instância. Então, onde as empresas públicas federais, entidades autárquicas ou a União, elas forem assistentes, desloca-se a competência para a Justiça Federal de primeira instância. São duas as modalidades interventivas especiais dos entes públicos. Elas estão dispostas na Lei 9.469 de 1997. A primeira prevê uma intervenção especial para a União. O dispositivo legitimou a União a intervir de forma ampla em processo alheio, tendo em vista apenas a qualidade das partes em litígio, independentemente da demonstração de juridicidade de interesse que leva à intervenção. Não há presunção legal absoluta do interesse jurídico da União nas causas de que faça parte Fundação Pública Federal, Autarquia Federal, Empresa Pública Federal ou Sociedade de Economia Mista Federal. A intervenção ela pode dar-se a qualquer tempo, em qualquer dos polos do processo
e não amplia o objeto litigioso. A união não agrega pedido ao processo. Permite-se, inclusive, que a união formule pedido de suspensão de segurança. É, sem dúvida, intervenção especial. A segunda forma de intervenção especial do ente público também está, né, na Lei 9.469, cria a modalidade de intervenção de terceiro para todas as pessoas jurídicas de direito público, não somente a União, mas também estados e municípios, assim como também as pessoas públicas pertencentes aos estados e municípios. É também intervenção que pode dar-se em qualquer dos dois polos do processo, a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem ampliação do objeto litigioso. Diferentemente da intervenção anterior mencionada, esta intervenção pode ocorrer em qualquer processo, sem que exija a presença de um ente específico. Essa intervenção seria para prestar esclarecimento em uma matéria de fato e de direito, podendo ainda juntar memoriais. No entanto, fala-se que a pessoa jurídica de direito público que interpuser recurso torna-se parte para fim do deslocamento de competência. Bom, intervenção litisconsocial voluntária ou litisconsórcio facultativo ulterior simples. Intervenção litisconsocial voluntária é designação utilizada pela doutrina para referir-se a dois fenômenos bastante distintos. O primeiro é a assistência litisconsocial, em que o terceiro voluntariamente pede para tornar-se litisconsorte unitário ulterior de alguém, no caso em que há colegitimação. O segundo caso, o litisconsorte facultativo ulterior, ativo simples, em que o terceiro ingressa em processo pendente, formulando pedido autônomo para si, semelhante ao que já havia sido formulado. Então, no litisconsórcio facultativo ulterior ativo simples, ele vai fazer um pedido semelhante ao que o autor principal já tinha formulado. E por fim, nós temos a intervenção de terceiro especial no processo de ação de alimentos. O artigo 1698 do Código Civil, ele trouxe essa inovação sem precedente no direito processual civil brasileiro. Criou hipótese de intervenção, de terceiro. Se o parente que deve alimentos em primeiro grau não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lei. Trata-se de um instituto criado para ajudar o credor
de dívida alimentar autor, portanto, da ação de alimentos. Então, nesse caso, o terceiro ele vai intervir como parte para também ser obrigado a pagar aquela dívida de alimentos. Lembro que ela é uma intervenção coacta, pois o terceiro ele ingressa por provocação de uma das partes. Mas a obrigação ela não é solidária, ou seja, não se pode cobrar a qualquer uma das partes, o terceiro ou o réu daquela ação, por exemplo. Tem que se cobrar dentro das possibilidades de cada um. E é uma ação coacta, porque o terceiro ele tem que ingressar no processo por provocação de uma das partes. Ou a parte demandante, né, a parte promovente, ela indica, né, que, por exemplo, o pai de uma criança não tem condições de pagar prestação alimentar ao filho, mas o pai dele, no caso o avô da criança ou os avós da criança, têm condições. Então a mãe da criança, como representante ou assistente da criança ou do adolescente, pode requerer o ingresso dos avós como parte, como terceiro, né? Parte terceira nesse processo. Lembrando sempre que a obrigação ela não é solidária. Então não se pode cobrar de qualquer um deles. Cobra-se do pai, dentro das possibilidades, e depois dos avós. Bom, com relação à intervenção de terceiros, o assunto que a gente tinha para tratar era esse. Espero ter contribuído para todos no grupo de estudo.